No início dos anos 2000, a economia do Brasil crescia rapidamente. O governo promovia reformas econômicas e monetárias e havia privatizado parte de algumas empresas, dando ao setor privado mais espaço para respirar. A inflação, um problema crônico no Brasil, foi dramaticamente reduzida. Investidores internacionais choviam no país, ansiosos para aproveitar a nossa economia em expansão. O futuro parecia promissor. Mas hoje, a nossa economia está em ruínas, desemprego e a inadimplência são enormes e políticos influentes são investigados pelo envolvimento nos maiores escândalos de fraude e corrupção da história do país. O que houve? Em 2002, um político socialista chamado Lula da Silva candidatou-se à presidência. Ele era socialista, mas intitulava-se como socialista moderno e descolado. Ele seria o político que sanaria as divergências nacionais e que uniria todos. Ele tinha um apelido, Lulinha da Paz e Amor. Mas a velha história sobre a necessidade da redistribuição de renda para diminuir a desigualdade continuava lá. A mídia, a elite acadêmica e as celebridades garantiam aos brasileiros que, transferindo dinheiro dos mais ricos para os mais pobres poderiam finalmente ser mais ricos. Mas os únicos que realmente ficaram ricos foram Lula e seus amigos políticos e empresários. Mas não há nada tão ruim que não possa ficar pior. Então chegou sua sucessora, Dilma Rousseff. Os socialistas aumentaram os gastos governamentais, déficit e a dívida. Chamavam isto de estímulo. Eles aumentaram o salário mínimo e os benefícios dos programas sociais. Eles aumentaram os salários e pensões dos serviços civis. Chamavam isto de investir no futuro. Eles entregaram milhares de vagas de emprego no governo e a empresas estatais, como favores aos seus aliados políticos. Chamavam isto de boa gestão. Funcionou por um tempo. O socialismo sempre funciona no início. Mas os gastos do governo aumentavam e o paraíso socialista de Lula desmoronou-se. A economia foi junto. E em suma de 2008 a 2015, os gastos governamentais cresceram cerca de 4 vezes mais rápido que a arrecadação. A economia encolheu 3,8% em 2015, o pior resultado em 25 anos. No mesmo ano, um relatório do Banco Mundial descobriu que a economia do Brasil era uma das piores do mundo. De 189 países, nós éramos a 16ª, onde éramos mais difícil abrir um negócio. A 70ª nação, onde era mais difícil registrar propriedades. E o 12º país, onde era mais complexo pagar impostos. Economicamente e moralmente, os quase 15 anos de políticas socialistas prejudicaram gravemente o Brasil. Nós também estamos entre os líderes mundiais em assassinatos e roubo, e somos classificados no fundo da lista dos países industrializados em termos de educação e saúde. Americanos têm como garantido que, mesmo que nasçam em classes mais baixas, podem ascender à classe média ou até mesmo à alta. Muitos brasileiros têm como garantido que não podem. Mas finalmente algumas coisas começaram a mudar. Talvez haja razão para ter esperança. Hoje, cada vez mais brasileiros veem que o capitalismo e governos limitados são a única maneira para progredir. Felizmente para o Brasil, Lula foi acusado em vários processos por corrupção, envolvimento em organizações criminosas, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Rousseff foi deposta em 2016 por falsificar as finanças do governo e por usar ilegalmente o dinheiro de bancos estatais para a administração do governo. Esta crise induziu o governo a congelar todos os gastos federais e reduzir o papel do mesmo em empresas estatais, e encorajar a renúncia de trabalhadores federais de seus postos. Ninguém sabe se estas medidas básicas serão suficientes para salvar a economia brasileira. Sinceramente, o dano foi tão extenso que pode demorar décadas para o país recuperar-se. Mas se nos recuperarmos, não será graças ao socialismo. American Millennials, take note. I am Felipe Moura Brasil for Prager University.